se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Cria Podcast. Eu sou Fran Rodrigues e antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, você que está acompanhando a gente aí no YouTube, já curte, compartilha esse podcast. Hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial que vai falar sobre comunicação nas favelas. Eu converso com o Joildo Santos, ele é empreendedor social, líder comunitário, fundador da agência Cria Brasil e também fundou o Jornal Espaço do Povo e é cofundador do G10 Favelas, que é um bloco de líderes empreendedores das favelas do país. Joildo, seja muito bem-vindo por participar desse podcast. O Joildo trabalha com comunicação já há muitos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Joildo, sobre a fundação, né, da agência de comunicação. A gente teve essa outra oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da Cria e sobre todos os projetos que a gente tem desenvolvido. Primeiro, eu fiz parte do movimento comunitário em Paraisópolis, faço parte há mais de 20 anos. E diante de tudo que a gente estava passando em 2007, a gente decidiu fundar um jornal. Esse jornal, o Espaço do Povo, até hoje a gente veicula ele, hoje muito mais online, a gente quer voltar ao impresso, é um desejo nosso, mas a gente continua fazendo jornalismo e o objetivo era mostrar outra realidade. Hoje você vai ver na televisão, você vê muito mais coisa diversa, mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não era bem assim. E a gente queria mostrar as outras coisas que existiam em Paraisópolis, existiam nas favelas do Brasil. Então, mostrar um outro olhar que é de cultura, esporte, empreendedorismo, várias iniciativas que existem e que muitas vezes são apagadas. Então, você só olha na carência, na violência, na calamidade. Então, a gente decidiu fazer diferente. Então, a gente fundou o jornal Espaço do Povo, um grupo de jovens ali do movimento comunitário, da associação, e com o tempo a gente foi aperfeiçoando isso e fazendo outras ações de comunicação. Com isso, em 2012, foi fundada a Agência Paraisópolis. E essa Agência Paraisópolis, ela nasceu para fazer de tudo que se possa imaginar na área de comunicação, mas era também aquilo na experiência do que a gente estava vivendo, do que a gente estava procurando se servir de comunicação, porque a gente não tinha aquilo. Então, era para fazer assessoria de imprensa ou produção de alguma coisa em favela, ninguém fazia. Quem fazia é quem estava no território. Então, a gente fundou a Agência Paraisópolis e ao longo dos anos a gente foi incluindo vários serviços, vários produtos. Tem a assessoria de imprensa, tem casting, tem marketing de influência, tem vários outros braços, e aí acabou se tornando o Grupo Cria. Isso aconteceu no início da pandemia, em 2020, que a gente percebeu que aquilo que a gente fazia em Paraisópolis era algo que era único e que poucas pessoas faziam Brasil afora, e com o cuidado de sempre priorizar o local, sempre priorizar contratação de mão de obra local, deixar mais dinheiro nos territórios. Porque muitas vezes o que acontece é que chega uma produção, contrata um produtor e vai embora. Mas a gente, quando a gente faz isso, quando a gente é contratado para fazer alguma ação, o que nós fazemos em geral? Contratamos o transporte, a alimentação, o casting, tudo acaba sendo do próprio território para deixar mais dinheiro ali e impulsionar quem está fazendo possa continuar fazendo. Então, com isso, a gente fundou o Grupo Cria no início da pandemia e ele tem vários braços, o Espaço do Povo, a Cria de Periferia, que é a marca de moda e acessórios que nós temos. Tem a Cria de Favela, que faz marketing de influência, mas também faz casting inclusivo, não tradicional, que a gente fala, mas é mais inclusivo, da diversidade. E Marcas das Favelas, que procura registrar marcas de empreendedores e negócios de periferia. E muito mais coisa que a gente está criando aí. Tem o Instituto Crias também, que é o nosso braço social, que a gente tem desenvolvido várias ações. Esse ano nós vamos fazer de novo o Favela Cria, que talvez mais tarde a gente fala aqui no podcast. Bacana, Joildo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança, né, do nome Agência Paraisópolis para Cria Brasil Comunicação. O que te motivou a fazer essa mudança? A gente tinha uma visão muito hiperlocal. Assim, a gente quer muito respeitar o local, respeitar a produção
que se faz ali, mas a gente precisava sair desse gueto, vamos dizer assim. Então outras comunidades, outras periferias precisam também de ações de comunicação mais estruturadas, porque a gente briga muito, luta muito para garantir a qualidade das entregas. A gente é uma agência de publicidade como as outras, com jornalista, publicitário, designer, videomaker, uma equipe gigantesca de profissionais super qualificados e muitas vezes as pessoas olham para os rótulos. Então a gente queria mostrar o tamanho do que a gente estava fazendo e trazer também uma curiosidade do nome. Se a gente fala que cria criatividade ou a criação de novas coisas, e também de quem mora e quem nasceu nos territórios, a cria de quebrada. Então normalmente as pessoas quando estão, hoje em dia virou pop, fala que é cria de São Paulo, cria de Cidade de Tiradentes, cria de Itaquera. Então as pessoas hoje estão falando muito mais com isso, com a diminuição do preconceito com relação ao surgiu um sentimento de pertencimento, né? O orgulho de ter nascido em determinadas regiões. Isso. Aí, Joildo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você falou que fundou lá o jornal em 2007, né? A partir de uma necessidade mesmo, de uma demanda de comunicar a favela de uma forma como a mídia tradicional não comunicava, também de mostrar o que estava sendo feito aqui em Paraisópolis. Mas o que eu queria saber, assim, você não é formado em jornalismo, né? Você não. Tem uma outra formação. Fora essa necessidade, você já tinha um desejo realmente de se tornar comunicador? Porque hoje você trabalha muitas frentes na comunicação, né? Sim. Quando surgiu essa vontade de se tornar um jornalista? Porque não é só sobre ter o MTB, né? Mas tenho. Também, você tem, eu sei que você tem, mas você realmente tem uma curiosidade muito aguçada, né, de querer entender e também uma necessidade de comunicar. Joildo foi uma das pessoas pioneiras aqui, eu não vou lembrar a data agora, mas, por exemplo, que tinha um podcast, né? Sim. Então, assim, queria saber dessa sua inspiração, né, para se tornar um jornalista e quando surgiu, quando você teve a percepção, né, desse desejo mesmo de se tornar um comunicador? Na verdade, isso não tem um momento. Eu tive sempre muito interesse em tecnologia, informática. Eu me formei em ciência da computação e uso isso para fazer comunicação desde sempre. Então, lá no passado, fiz blog, fiz podcast em 2006, 2005, 2006, e era podcast mesmo, eram conteúdos em áudio para ser consumido como se fosse um programa de rádio. Hoje em dia a gente chama de podcast, mas são mais videocasts, são conteúdos que você usa em várias plataformas e você adapta para você passar no Spotify, por exemplo. Hoje se foca muito mais na imagem. Então, fazia isso no passado, mas com muito interesse de mostrar para as pessoas o que não se acessava facilmente. É difícil você viver num local que você não tem acesso à comunicação, à informação, porque você só tem comunicação de quem te passa. Então, sua família te alimenta com informações que ela tem acesso. Então, hoje a gente é muito refém, hoje e no passado também, de tudo que a mídia produz, e a mídia independente ela cresceu muito na esteira de mostrar que há outros olhares, há outros discursos, há outras formas de abordar. Então hoje, se quiser, você encontra podcasts, programas, jornais online de qualquer assunto que se imagine e é possível consumir, porque hoje o acesso às tecnologias, a produção de um programa desse é muito mais fácil. Você nem se compara com 17, 18 anos atrás, para ter câmeras como as que tem aqui, ou microfones, era muito difícil. Então, era o interesse de pegar o que eu tinha, era um computador, era conhecimento de informática, então fazia ali as postagens sobre tecnologia, sobre política principalmente, mas procurando que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo fora dessa bolha que é a favela. Então hoje a gente vive em muitas bolhas, na verdade, se vai se furando aos poucos, né? Você vai acessando outras formas de comunicação e com o passar do tempo, fazendo isso cada vez mais, vai se adquirindo mais conhecimento e mais interesse de levar e fazer outras
formas de comunicação, como a produção audiovisual, a gente já fez comerciais, a gente quer fazer produções ficcionais também, então dar acesso também às pessoas a conteúdos que não estão tão fáceis, mas muitas vezes o meio para acessá-los não está disponível para as pessoas. Quando a gente fala de comunicação periférica, né, que é um trabalho que você tem feito ao longo desses anos, e claro que você tem buscado atender empresas que não estão nesse cenário da periferia, que não estão dentro da periferia, mas atendem ou querem falar com o público periférico, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da transição da CRIA, né? Lá atrás começou como um jornal e hoje está atendendo ali está fazendo vários serviços, né, voltados para a comunicação. Sim. O que te motivou a fazer, né, esses trabalhos? E nessa transição também, quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Bom, para mudar, para a gente fazer essa transição, essa forma de atender, foi a demanda. Porque, como eu falei, a gente fazia muito em Paraisópolis, fazia muito para clientes que eram clientes internos, vamos dizer assim, que eram organizações sociais, eram negócios de impacto, mas era limitado a isso. Então a gente percebeu que era possível atender outras empresas, outros negócios com uma visão de que elas não têm ainda acesso à comunicação, a se comunicar direito com esses territórios. Então as pessoas são muito do estereótipo. Você fala em favela, as pessoas, cada um tem uma impressão diferente sobre aquilo, mas na prática não vai lá ver como é que é, não se conecta com quem está produzindo, não procura entender a história do território. A gente tem vários programas, vários projetos que a gente desenvolveu de memórias, buscando recuperar a memória do local a partir do conhecimento do morador. Então, primeiro é isso, né? Primeiro é o local. Então, a gente procurou atender uma demanda que existiu no passado e existe ainda hoje, que é das empresas se comunicarem melhor com o público morador de periferia e de favela. As dificuldades são de conhecimento, são de acesso a oportunidades. Muitas vezes as pessoas nos testam para saber se a gente consegue fazer ou não, se é só uma ideia muito legal, uma história bem contada, mas se entrega de verdade. Esse é o desafio, é a gente ter a oportunidade de estar na frente de um cliente e mostrar todo o nosso potencial, e a gente fez isso com vários clientes já, e toda a provocação que eu faço é isso: deixa a gente fazer o primeiro, porque se eu não fizer bem o primeiro, você não vai me chamar mais. Então, assim, vamos fazer, eu quero entregar, não me contrate apenas pelo impacto social, me contrate também porque a gente vai entregar e o seu cliente vai ter resultado e vai acabar se conectando muito melhor com a população daquele local. Não é só venda de produto, não é só um serviço, é a gente se conectar mesmo com o território, deixar mais dinheiro ali e causar impacto de fato. Quando a gente fala de favela, acho que fica muito nessa cabeça assim, que a gente só precisa da oportunidade, né? E é para tudo, na verdade, né? A oportunidade para poder você mostrar que seu negócio funciona, uma oportunidade para estudar, uma oportunidade para emprego, uma oportunidade em vários momentos, né? Gildo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de... você até comentou agora na sua resposta sobre conhecer o território, né? E aí conhecer o território porque você é morador, né? Você não nasceu aqui em Paraisópolis, mas você já está aqui há muitos anos e você teve um certo envolvimento com movimentos sociais, né? E aí como é para você, que acho que talvez não, esse é o diferencial, né? Mas queria que você falasse um pouquinho dessa sua percepção mesmo, de você conciliar a comunicação de território com o seu trabalho social mesmo, né? Como você faz o seu trabalho na CRIA para que gere resultados no trabalho dentro da comunidade? Bom, é assim, tudo que a gente faz tem impacto, tudo afeta quem está sendo atendido ou quem está participando daquilo. Então a gente procura sempre tomar cuidado com o que a gente quer mostrar. Isso é uma preocupação muito grande, porque muitas vezes as pessoas querem explorar um lado
na narrativa sobre o que é favela, sobre o que é o consumidor, e só lembra dos números. Só lembra de 20 milhões de moradores, de 200 bilhões de reais de faturamento por ano das favelas, só pensa no potencial econômico. Esquecem as pessoas que tem por trás só daquilo. Os números, né? Só os números. Esquecem que são pessoas, que são sonhos, que são iniciativas, que muita gente não tem oportunidade. Então, quantas pessoas você conheceu aqui no seu tempo que você está em Paraisópolis, que você nunca conheceria e que são pessoas incríveis e que poucas pessoas conhecem? Tem muita gente que não estourou, muita gente que ninguém nem conhece, nem sabe que existe. E a gente conhece essas pessoas. Assim como em outros territórios, outras pessoas que estão conectadas à CRIA conhecem também o seu território. Citar alguns exemplos, né? Lá no Rio a gente tem o Anderson, que é o Jedi, que é um poeta lá do Complexo da Maré. A gente tem em Minas o Kennedy Alencar, que é de Betim. A gente tem o Fausto Filho em Casa Amarela, em Recife. A gente tem o Renato Rosas, em Belém do Pará. A gente tem uma grande rede de pessoas que se conectam com o território e entendem qual é a linguagem mais adequada. E eu falo isso direto porque as pessoas elas se confundem mesmo com o estereótipo. E assim, nada contra algumas expressões culturais, mas as pessoas acham que favela é só samba, ou funk, ou forró, ou alguma coisa. É tudo isso misturado com o resto do que está na sociedade. É o rock, é o pop, muitos pintores, muitos escultores, muita gente talentosa e que muitas vezes não tem contato, não tem acesso, não consegue se conectar com coisas que são básicas. E a gente, no nosso trabalho, a gente procura sempre criar essas conexões. Muitas vezes no trabalho de assessoria de imprensa, chega uma demanda para a gente de uma coisa, de uma pauta, e aquela pauta ela não ajuda, ela não mobiliza, ela não cria mudança. Aí a gente muda um pouquinho aquilo ali, integra mais gente, mostra outros negócios, mostra outros personagens. Então, fazendo na prática, dar oportunidade das pessoas falarem, dar oportunidade das pessoas trabalharem, dar oportunidade das pessoas mostrarem o que elas realmente são. Mas é bastante difícil, porque é um mundo de desconfiança. E parece que a gente está brigando por espaço, por emprego, por trabalho, dar oportunidade para alguém da favela e tirar uma vaga de alguém que é do asfalto, entre aspas. E não é isso. Se a gente não melhorar a favela, a sociedade em geral vai continuar tendo dificuldades, vai continuar tendo problemas com relação à saúde, com relação à educação. E eu não estou nem falando da parte de segurança, porque primeiro vem essas outras coisas. Primeiro vem a oportunidade para você ascender e a partir da educação, a partir do ensino, você consegue ir muito mais longe. E assim, é o que a gente tem procurado construir com várias iniciativas, com qualificação profissional, com os eventos que a gente tem promovido e procurado integrar cada vez mais, para também não perder essa essência social. Porque não é só um negócio, não é só uma agência de publicidade fazendo campanhas publicitárias. Não é isso, porque poderia ser qualquer um. Tem esse outro ingrediente que faz muita diferença. Tem um impacto social positivo. Sim. Que tem por trás, né? A partir do momento que contrata a CRIA, enfim. E também essa conexão com outras lideranças, acho que é uma coisa muito bacana, né? Desse mapeamento. Porque você vem de um movimento de comunicação periférica lá de trás. Então, assim, hoje quando se fala de comunicação periférica no Brasil, as pessoas citam muito o René Silva. Essa história começou lá atrás também, né? Sim. E aí, Joildo, me fala sobre essa questão das marcas, né? Que você estava falando sobre impacto social positivo. Como a CRIA tem... Quais são os critérios da CRIA para selecionar essas marcas e para gerar esse impacto real dentro das comunidades? Em geral, as marcas elas têm um planejamento, têm uma estratégia, e a gente tem procurado mapear e observar quais são as empresas que falam com o território, mas elas falam de uma forma ampla, vamos falar assim. Eles usam a mesma propaganda da Paulista para Heliópolis. Vai ter algum impacto, porque as pessoas elas circulam na cidade, elas já conhecem um pouco da linguagem, mas não vai ter o impacto que se espera, porque você não colocou as caras, não colocou a linguagem, não colocou o tom da voz que deveria colocar.
O critério é que essas marcas possam, que elas tenham como ingrediente respeitar essa diversidade que a favela é. Normalmente, hoje a gente tem observado várias marcas que têm casos de racismo, casos de misoginia, casos do politicamente não correto, onde eles são cancelados ou onde há uma cobrança da sociedade para que se corrija, e elas vão e querem fazer o quê? Querem fazer campanhas com negros, com mulheres, com LGBT, para limpar a imagem. A gente tem usado agora um termo que é o favela washing, que as pessoas querem dizer que estão fazendo, né? Aí o que acontece? A ação custa 10 mil e divulgar a ação custa 100 mil. Isso é um pouco mascarar esse tipo de conduta. E a gente não costuma e a gente não faz esse tipo de trabalho. A gente procura sempre olhar assim, ó, vamos fazer algo a longo prazo, vamos construir algumas marcas estão com a gente há alguns anos já. A gente já tem construído campanhas há muito tempo. Então não surgiu agora campanhas, por exemplo, com Americanas, campanhas com a TIM, campanhas com a Oi, com a Claro, com as operadoras todas a gente já trabalhou. Com várias, a gente fez uma campanha para a Amazon, que foi um case interessante, que a gente fez roteiro, direção, captação, casting, tudo foi a Cria Brasil que fez com sua equipe e deu um grande resultado. E mostrou a capacidade de fazer todo esse percurso, não fazer só uma parte, como se costumava fazer. Então a gente procura identificar essas empresas que querem ter um relacionamento mais longo com esses territórios. É claro que nem todo mundo tem capacidade financeira para fazer isso, mas a gente tem atuado para abrir os caminhos, para poder cada vez mais conectar essas marcas com os territórios onde a gente está atuando, porque há espaço para tudo e as pessoas consomem tudo. Então, aqui em Paraisópolis, por exemplo, a única coisa que a gente não tem é um hospital, o resto a gente tem tudo, todo tipo de coisa. As pessoas consomem desde cursos de inglês, a esteticista, a bronzeamento artificial, qualquer coisa que quem está fora desse território consome. Então há espaço para as empresas se comunicarem com isso, mas com respeito, com esse tipo de cuidado que eu falei aqui. Certo. E quais são os planos futuros para o Grupo Cria Brasil? Bom, a gente esse ano vai fazer mais uma edição, 2 edições do Favela Cria. Foi um evento que a gente fez no ano passado, em agosto, aqui no pavilhão do G10 Favelas. E esse evento esse ano conta com a aprovação da Lei Rouanet, que a gente está captando para poder executar. Serão 3 dias novamente, 18, 19 e 20 de abril. Todo mundo está convidado para participar e para se envolver com isso. É um grande momento assim, de realmente colocar na prática a questão de intercâmbio, de trocas, de compartilhar o conhecimento e criar oportunidades. A gente traz pessoas que são do mercado e também pessoas que são de iniciativas que estão sediadas em territórios periféricos. Então isso cria, de fato, uma troca verdadeira que pode, sim, criar, incentivar o surgimento de novos talentos, de mostrar como se conectar, como acessar oportunidades no mercado. Então a gente, o ano passado, trouxe nomes interessantes, o bisneto do Mandela, a gente trouxe o Hugo Rodrigues da Macan, a gente trouxe o Fábio Turci, que é nosso amigo jornalista, tem um podcast também. E basicamente esse evento hoje é um marco para a gente fala sobre comunicação, sobre criatividade, sobre jornalismo de território, e agregando todo mundo que está nesses temas, mas também ampliando um pouco. Esse ano a gente quer trazer um pouco da gastronomia periférica, um pouco da cultura, um pouco mais, né? No ano passado a gente fez Batalha de Rima, mas a gente quer ter mais espaços de intervenção cultural e poder fazer com que apareça esse talento, que mostre o que é real, o que está dentro das periferias, fora daquela coisa que é ligada só a pautas negativas. Então a gente quer mostrar o outro lado. Então a gente tem essa edição em abril, vamos ter outra edição em agosto. A gente tem ampliado esse mercado de podcasts também, tem feito, a gente tem podcast aqui, o Cria Podcast, tem Vozes de Impacto,
tem o Potência Periférica que retornou e tem tudo para poder a gente dar mais visibilidade para produtores culturais e tudo mais. Então a gente tem cada vez mais procurado agregar e trazer essas pessoas para participar. E na edição do Favela Cria de abril a gente já vai trazer pessoas de outros estados para participar, que é mostrando realmente a importância de ter essa rede funcionando, ter essas comunidades integradas, porque na prática é isso que a gente precisa. Dar oportunidade, acessar esses recursos que estão disponíveis para todo mundo e que poucas pessoas conseguem. Por quê? Porque não tem um contato, não tem conhecimento, não tem alguém que possa indicar um caminho das pedras. Então a gente vai fazer essas 2 edições esse ano. Tem muitos outros eventos que a gente já se envolve, como a Semana de Paraisópolis, o Slam Summit, o Dia da Favela, e tem outras oportunidades aí aqui em 2024. Nossa, bacana, Joildo. Eu queria que você voltasse a falar novamente a respeito das marcas, né, quererem se conectar com a favela, com a população periférica. Eu queria que você falasse do trabalho da CRIA em relação a essa conexão, né? Como a CRIA contribui para a representatividade dentro das favelas? Bom, dentro do grupo a gente criou alguns braços, algumas vertentes para atuar nisso. Então a gente criou primeiro a CRIA de Periferia, que é uma marca de roupas, acessórios, brindes, que são coisas que a gente procura trazer a referência na favela. Então muitas vezes as pessoas vão para a praia e voltam com uma camiseta. Eu estive no Guarujá, estive em algum lugar. A gente quer mostrar assim, eu sou da favela, eu tenho orgulho daquilo, eu tenho orgulho de estar ali. E isso dá oportunidade para muitos artistas também produzirem as suas próprias estampas, dá visibilidade para os seus produtos. A gente fez, por exemplo, até na coleção de estreia, a gente fez uma parceria com artistas da região aqui, em que esses artistas estampavam quadros, canecas, e a gente gerou renda para esses artistas e também mostrou e circulou essa produção cultural para mais locais. Então esse foi um lado. O outro, a gente tem essa questão do marketing de influência, que para muita gente hoje o Brasil tem mais de 10 milhões de influenciadores. Então hoje assim, todo mundo é influenciador praticamente, mas não se sabe exatamente como fazer isso direito, né? Então a gente tem procurado qualificar através de alguns cursos, de algumas oportunidades que surgem e toda hora aparece alguma coisa. Esses influenciadores ou pessoas que são influenciadores e não sabem, porque muitas vezes a pessoa tem 2.000 seguidores, ele é um baita influenciador, mas ele não se sente assim, ele faz aquilo ali espontaneamente, ele se comunica, o que ele produz as pessoas levam em consideração porque vê que é genuíno e que tem uma conexão com o que ele está fazendo. Então a gente procura formar esses influenciadores, qualificá-los e conectar oportunidades no mercado, porque muitas vezes também ele está sozinho. Então ele sozinho não consegue muitas vezes falar com as marcas, com as empresas, com as agências de publicidade. Então a gente faz essa ponte. Ao mesmo tempo que quando a gente faz algumas produções audiovisuais ou produção de campanhas, até para fotografia mesmo, a gente procura dar oportunidade para essa galera que está ali. Porque muitas vezes também ela não tem acesso a isso. Não sabe qual é o caminho para poder participar de um filme, participar de uma gravação, participar de um evento. Então a gente procura sempre dar prioridade para quem está nos territórios. Então a gente tem um banco de talentos aqui, já fizemos algumas produções e a gente costuma falar que é o não tradicional, mas eu estou usando o termo que é inclusivo, porque a gente faz parte. Porque a pessoa mora numa favela, ou porque ele é negro, ou porque qualquer coisa não pode determinar se é tradicional ou não. Então a gente tem usado o termo do marketing, do casting inclusivo. Então esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito, priorizando sempre o território, sempre a contratação no local, porque assim você qualifica melhor a mão de obra, você dá sentido para aquele investimento, porque
a empresa ela vai ter o impacto que ela precisa, ela vai ter a conexão que ela precisa, mas precisa ficar alguma coisa. Então a gente fez, por exemplo, uma ativação para Clube Social aqui, que foi uma ativação na Copa do Mundo. Então a gente fez uma oficina de grafite e revitalizou uma parte de uma viela aqui em Paraisópolis. Então isso deixa impacto, deixa legado, deixa conexão. Quem participou da oficina se integrou e tudo mais, e a gente conseguiu fazer isso, entregou um vídeo também, foi bem interessante. É bacana essa conexão, né? E esse trabalho que tem feito a diferença, né? Realmente representatividade importa muito. E aí, falando um pouquinho do jornal Espaço do Povo, qual a importância do jornal, né? E como ele tem, dentro desse contexto da Cria Brasil, como que ele tem impactado as comunidades atendidas? Então, o jornal, o nascimento dele já foi para mostrar uma outra narrativa. Eram histórias que não estavam sendo contadas, né? Então, as notícias que não eram contadas. Então, as pessoas veem muito como um espaço em que ela vai ter acesso a informações que ninguém tem. E às vezes é coisas básicas, é você falar que um dia, daqui a 2 dias vai ter uma castração de gato, é você falar que um artista vai se apresentar, é você falar de oportunidades de empregos que vão acontecer. Então, fazer esse jornalismo hiperlocal faz muita diferença. A informação faz toda a diferença, porque uma população informada ela é muito, muito melhor educada, ela tem acesso a serviços de saúde com melhor qualidade, ela consegue viver mais plenamente. Então a gente tem feito esse jornalismo, procura sempre focar nisso. As pautas que a gente fala que não tem conexão com a favela, elas têm que ter algum impacto na favela. Vamos falar de salário mínimo, eu vou falar qual é o impacto que isso vai causar no dia a dia das pessoas, na economia local. Então, isso desde que nasceu o Espaço do Povo e que a gente tem feito esse jornalismo e procurado impactar as pessoas, e a gente traz pautas que são pautas que as pessoas consomem, que é falar sobre indicações de pautas culturais, séries na televisão. A gente quer também formar e qualificar o nosso público que está assistindo. Não é só falar, não é só ser uma coluna social do território, é mostrar o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo fora, para as pessoas se conectarem mais. É isso. E quais os principais benefícios de se utilizar essa linguagem? Queria que você falasse um pouquinho, né? Essa linguagem de favela na comunicação com as comunidades atendidas. Olha, hoje em dia, o que se faz nas favelas vira tendência. Hoje no Brasil, aliás, fora do Brasil, quando se fala do estilo do brasileiro, é um estilo do favelado, que é uma pessoa com camisa da seleção brasileira, com um boné estiloso, uma roupa diferente. Esse é o estilo que nasceu nas favelas. Então, se você não se conectar com o que está sendo produzido pelas pessoas que estão num espaço pequeno, que estão aglomeradas e que elas convivem muito todos os dias, uma produção cultural enorme. Se olhar qualquer artista, pega o top 10 do Brasil, você vai ter gente com origem nas favelas ali. Então, de qualquer assunto. Qualquer rock, pop, forró, qualquer um. Não é só o funk ou o trap ou linguagens que têm origem nas favelas. Hoje em dia, isso espraiou, isso foi muito mais longe. Então, o benefício de usar essa linguagem, de estar mais conectado a isso, é captar as tendências, é captar a realidade local. Então, as pessoas hoje em dia, elas produzem muito conteúdo, muita informação. E o mundo de influenciadores que estão nas favelas é gigantesco. Então hoje as pessoas elas falam muito mais, elas se envolvem muito mais e são mais ativas. Então hoje em dia, se acontece alguma coisa que é reprovável, as pessoas rapidamente conseguem se comunicar. Então você saber falar essa linguagem faz diferença. Ou se conectar com quem sabe falar, que é isso que nós fazemos. Então a gente é um elo, a gente é uma ponte para que empresas possam fazer cada vez mais benefícios para os seus consumidores. Porque no final é isso. No final as empresas elas querem vender, elas querem trazer mudança, elas querem conectar oportunidades. Então a gente está aqui para ajudar a ser esse elo, essa ponte e contribuir para que as pessoas possam falar no mesmo idioma, que é o favelês, ou dos portugueses favelados,
E é isso que a gente tem feito ao longo desses últimos anos e procurado impactar cada vez mais. Eu queria que você trouxesse, a gente já está finalizando nosso podcast, mas eu queria que você trouxesse, compartilhasse com a gente mais um exemplo assim, prático de como a Cria Brasil Comunicação utiliza a linguagem de favela em suas campanhas e projetos. E também queria que você aproveitasse para falar dos serviços, né? A gente fala assim, a agência de publicidade, vai fazer ativação, gera impacto e tudo mais. Mas falasse um pouquinho assim dos serviços que são oferecidos dentro da comunidade para quem quer fazer uma ativação de campanha. Você trouxe um exemplo muito bacana que foi do Clube Social, mas queria que você trouxesse outros exemplos práticos aqui para quem está acompanhando a gente. Legal. Bom, os serviços que nós fazemos, que a maioria das agências de publicidade, que são 360, acabam também fazendo, placas de publicidade que se coloca nas ruas, carro de som, que às vezes as pessoas nem sabem que existe ainda, mas nas favelas funciona muito. Tem lugar que não funciona, mas a gente tem um mapeamento disso. Tem locais que não tem entrada porque o próprio território não consegue, ou é palafita, ou é um local que é difícil acesso, tem muitas ladeiras e por aí vai. A gente tem os influenciadores, as redes sociais, que é Facebook, Instagram e muitas outras opções. Aí depende muito de cada lugar, então se eu for falar no Maranhão é de um jeito, aí eu tenho que fazer um projeto para aquela iniciativa lá. Se for em Paraisópolis é diferente, como todas as favelas são diferentes. Então a gente tem procurado sempre mapear isso. A gente faz produção audiovisual, então a gente faz produção de comerciais, faz campanhas, a gente produz conteúdo, então para as diversas questões, faz conceitos de campanha, faz um planejamento mais abrangente sobre o que se faz uma campanha. Então, desde a ideia até os conteúdos que o narrador vai falar, como vai acontecer e qual é a interação, faz os roteiros dos nossos materiais. A gente faz isso, terceiriza para empresas, a gente faz isso para empresas também, faz uma parte só do trabalho, sem problema nenhum. Então, acaba sendo um pouquinho de cada coisa, que acaba virando muitas coisas. Então, as agências de publicidade têm essa questão, tem algumas que são focadas em determinado nicho, eu vou fazer só produção audiovisual. Não, a gente faz um pouquinho de tudo, e a gente faz desde uma gravação de um curso, a um vídeo institucional, a um comercial, e isso tem dado certo. A gente tem falado com bastante empresas, a gente tem feito esses materiais. A gente está fazendo agora uma gravação de um curso para um cliente que é do meio da construção civil, então mostra que tudo é possível fazer, dependendo da iniciativa e da ideia. Com relação às ativações, elas são as mais variadas possíveis. A gente pode fazer oficinas, a gente pode fazer entregas de panfletos, a gente pode fazer aquelas blitz, que muita gente lembra, blitz de rádio. A gente pode fazer uma operação ali para que conheça melhor aquele cliente. A gente pode fazer um envelopamento de estabelecimentos, então a gente pega um açougue, uma padaria e põe na marca da empresa naquilo tudo. A gente trabalha com name rights, que é o direito de nomear alguma coisa, um campeonato de futebol, um evento. Tudo isso dá para fazer e a gente procura fazer isso de formas criativas que possam envolver cada vez mais a empresa e também quem vai ser beneficiário daquilo, porque não adianta só ser o interesse de um ou do outro, tem que valer a pena para os dois, porque senão não tem a verdadeira conexão. Então, quando a gente faz a oficina de grafite, está sendo um momento lúdico para as crianças, está sendo um momento de integração com as famílias. Então a gente tem procurado provocar cada vez mais o cuidado também com o território, com o local. Quando você faz uma revitalização dessa, o local passa a não ter mais lixo, ter entulho, porque as pessoas começam a preservar mais e cuidar mais daquilo. Então são essas ações, um pouco das ações que a gente tem feito. A gente faz de tudo um pouco, a gente faz desde a produção do conteúdo, a mídia, então isso que a gente tem procurado desenvolver. E os profissionais, né, que muito trabalho e aí envolve muita gente também. Sim. Esses profissionais, eles são de territórios, como essa contratação desses profissionais? A grande maioria das pessoas que atuam na CRIA são de territórios periféricos, mas a gente não tem um critério de exclusão.
Ao contrário, quem não for desses territórios de periferia, a gente acaba agregando e integrando, para poder elas terem uma conexão também com o que a gente faz. Tem que fazer sentido para elas, porque o que nós fazemos é diferente. Então a gente é uma agência de publicidade que está numa favela, mas a gente faz diferente das outras agências. A gente procura cada vez mais ouvir quem está ali, procurar integrar quem está ali, para poder ser algo mais genuíno mesmo. Não adianta ser algo que seja bonito na propaganda, tudo artificial, e as pessoas falam assim, isso não é Paraisópolis, isso não é a Rocinha, isso não é Casa Amarela, isso não são as favelas. Então a gente procura sempre envolver esses profissionais que assim, são os mais variados possíveis, que é desde videomaker, a jornalista, publicitário, designer, diretor de imagem, que a gente contratou para as produções que a gente tem feito. Então é isso que a gente tem procurado fazer, e a gente quer integrar. Eu não quero ter um discurso de integração aonde a pessoa mora é algo que determina negativamente que ela não possa ser tá sendo contratado, tá envolvido com a gente. Bom, é isso. E antes então da gente finalizar, só mais uma pergunta. Na verdade, eu queria que você falasse como você imagina a CRIA daqui a 5 anos. Bom, eu espero que a gente esteja em muito mais lugar, com uma equipe maior, mais qualificada, com acesso a mais conteúdo, que a gente possa causar mais impacto na vida das pessoas, que é para isso que a gente nasceu. Então, o destino, né, nosso destino é estar em outros locais e mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer o que elas quiserem. Então, não se rotule por nascer em Paraisópolis ou numa favela, ou nascer na Paulista, e porque você nasceu num local privilegiado, você ser uma pessoa que tem acesso a tudo, e aí você não tem oportunidade. Às vezes acontece o contrário. Às vezes as pessoas são ceifadas de oportunidades porque tem um estereótipo. A pessoa é branca, a pessoa nasceu num estado mais elitista e tudo mais. Então, em geral, o que a gente pode pensar para o futuro é isso, é estar em mais locais, qualificar mais gente e poder trazer impacto de fato para os locais que a gente for. Que bom, Joildo, muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam a gente aqui também nesse podcast. Sigam a gente nas redes sociais, podcast Cria Brasil. E Joildo. @Joildo lá no Instagram, tô no LinkedIn. Sigam também a Cria Brasil Comunicação, que vocês vão ver bastante novidade. E se envolvam no Favela Cria, que vai ser bem legal. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau.